Claro, hoje é sábado, hoje dia 7 de março, e aí nós vamos, sempre como a gente faz aqui, falar um pouquinho sobre o devocional. E o devocional desse sábado, claro, a lição que a gente vai estudar amanhã na Escola Bíblica Dominical foi o tema do assunto que nós comentamos aqui durante toda a semana no Leitura Diária. E não é diferente hoje, hoje nós vamos continuar falando do tema e fazer um breve apanhado aqui, eu falo uma chamadinha do que nós vamos encontrar amanhã para estudar na Escola Bíblica Dominical. E claro, a Escola Bíblica Dominical, ela se inicia a partir das 9 horas da manhã e nós aguardamos você aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Mateus. Você pode vir, traz sua família toda. Se você encontrar alguém com 150 anos de idade, você traz, porque nós temos uma sala para todas as faixas etárias nós temos. Menos para aqueles que têm mais de 150 anos de idade. Infelizmente, se você achou alguém com mais de 150 anos de idade, aí nós não temos uma sala, vai me desculpar aí, mas a gente não tem. Mas se tiver 150, exato, pode trazer, que nós vamos achar um lugar para a pessoa estudar, ok? Muito bem, e hoje o devocional, ele tem como versículo de referência 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 10, e ele tem uma relação, claro, com esse tema aí, não furtarás, que é bastante abrangente, e daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre a abrangência desse tema, não furtarás, que é o 8º mandamento, claro, lembrando, nesse trimestre nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos, ok? Vamos lá então, minha Bíblia já está aberta aqui, como eu sempre faço, né? Ela já está aberta, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, e aí eu já vou ler aqui o que fala nesse versículo. Ó, diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui já foi taxativo. Não erreis. Porque se você erra e esse erro se enquadra dentro de uma dessas pessoas com essas características aqui, não herdará o reino de Deus. E aí o tema hoje do devocional fala exatamente sobre isso. Fala que os roubadores não herdarão o reino de Deus. E não é para menos. Eu acho até estranho você... coitado, ele é ladrão, mas né, Deus tem um lugarzinho para ele lá no céu. Ele é, né, um maldizente, um avarento, uma pessoa que prejudica todo mundo e tal. Deus seria insano em dizer que, mas Deus tem um lugarzinho para ladrão lá no céu, Deus tem um lugarzinho. Não tem, não tem. A Bíblia diz que não tem e não tem, e pronto, acabou, né? Você tem um coração ruim. Não estou falando de coração ruim, eu estou falando do que a legislação diz. Tipo assim, o indivíduo, se você roubar, se você matar, você vai ser preso, você vai ser penalizado. Coitadinho, a sociedade tem que ter um lugarzinho para esse vagabundo aqui dentro. Não tem, né? O camarada foi pego lá na Indonésia, com tanta de droga tal, foi condenado à morte. Aí, né, teve uma pessoa muito importante no nosso Brasil, a presidente da República, coitado, que pena, eu chorei, porque de uma vida, porque matou tal. Claro, nós temos que lamentar por uma vida, né? E claro, agora sobre a legislação da pena de morte, o indivíduo sabia, está lá escrito, você sabia que era assim, né? Está escrito lá. E aí ele foi lá e cometeu o delito, pagou a penalidade. Nós lamentamos o quê? Lamentamos pela vida do indivíduo. Agora aqui, porque a penalidade ele sabia, a pessoa sabia. Então aqui é a mesma coisa, o mandamento que foi colocado aqui, né? O apóstolo Paulo foi muito taxativo, não tem lugar no reino de Deus pessoas com essas características, conforme nós lemos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Então, os 10 mandamentos, ele traz lá, não furtarás, e depois, esse não furtarás, ele veio com uma abrangência muito grande. E é sobre isso que agora nós vamos falar, sobre essa relação aqui desse devocional e também sobre
a lição da Escola Bíblica Dominical que vem trazendo aqui esse 8º mandamento. Muito bem. Amanhã, claro, nós vamos chegar aqui no domingo, nós vamos estudar aqui na Escola Bíblica Dominical e aí nós vamos começar falando aqui sobre essa relação que existe aqui desse 8º mandamento, não furtarás, e qual a abrangência que esse 8º mandamento ele tem para as nossas vidas. E aí eu vou pegar aqui do que a gente falou aqui durante toda a semana em relação aos devocionais aqui, que ele traz uma perspectiva sobre diversos assuntos que estão amarrados aí nesse 8º mandamento, que é não furtarás. Então, a primeira questão é em relação ao sequestrador. Né? O que o sequestrador faz? O sequestrador, nós estamos falando de sequestro de pessoas, né? Ele rouba pessoas, sequestrar pessoas é roubar pessoas. Está incluído naquele mandamento de não furtar? Tá. Eu já falei que durante a semana nós temos aquela relação entre furtar e roubar. Né? Furtar e roubar tem uma diferença? Tem, na nossa legislação tem uma diferença. Tem uma diferença para aquele que usurpou um determinado bem sem ninguém estar olhando e usurpou um bem de uma pessoa, tomou de uma pessoa, né? Assaltou uma pessoa. Então, a legislação traz tudo isso, mas tudo isso é delito. Né? Então, nós estamos falando desse 8º mandamento, ele tem esse tipo de abrangência e ele está falando, então, de todas essas questões. Ele fala, por exemplo, da pessoa que fica retido o dinheiro do funcionário, né? A pessoa que não paga o funcionário, a pessoa que não paga o supermercado, que não paga lá a loja, né? Comprou, não pagou. Está relacionado aqui como ladrão, né? Essas pessoas são ladrões e isso é uma coisa muito clara. Eu nem vou entrar aqui na abrangência, está escrito lá em Malaquias, tem gente que até que discute e tal. A Bíblia traz como doutrina ali você entregar o dízimo. É um problema de quem? Tem gente que, porque está falando e tal, não sei o que do dízimo. Tá, não vou discutir com você porque eu entrego o dízimo, porque é uma questão de fé, uma questão de doutrina. Se você não entrega, problema seu. Agora eu vou colocar uma coisa aqui. Você vai lá em Malaquias, você dá uma lida lá, Malaquias 3, você vai ver o quê? Está lá escrito que se você não entrega o dízimo, você rouba do Senhor, você é ladrão. Aí já vem depois, se você é ladrão, o que Paulo falou? O ladrão, o roubador, não tem parte no reino de Deus. Então olha que as coisas estão amarradas, né? A palavra de Deus está falando aqui. Não sou eu que estou falando não, tá? Eu estou só repetindo o que está escrito na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, beleza. Se você não crê, problema seu também, né? Porque eu creio, eu tenho fé, eu creio no sacrifício de Cristo. E aí eu sei que aqui a coisa é verdadeira. Agora fica aí a seu critério. Então, durante toda essa lição, ela vai estar trazendo toda essa abrangência que tem esse 8º mandamento. Por exemplo, em relação à questão do sequestro, né? Algumas pessoas falam que, alguns estudiosos, né, e mostram que quando esse mandamento foi descrito, o termo utilizado foi uma palavra utilizada lá, do hebraico, nas traduções, ela se referia exatamente a sequestro de pessoas. Né? Mas quando a gente começa a ver a legislação, a discriminação da legislação, quando ela foi descrita ali por Moisés, a gente visualizava ali que ela não se referia apenas a sequestro de pessoas. Sequestro de pessoas estava incluído ali. Então a legislação ela tinha uma abrangência com certeza muito maior e conforme nós vemos e que você vai ver quando você começar a estudar essa lição e quando você vir aqui também na igreja amanhã, a partir das 9 horas da manhã, para estudar na Escola Bíblica Dominical. Uma outra coisa, né, eu já falei aqui que a legislação, essa lição ela fala, por exemplo, eu falei aqui dos sequestradores, as pessoas sequestravam pessoas, aí ela vem e fala também do ladrão, o ladrão que entrava na casa dos outros para roubar, né? Então se o ladrão entrava na casa e se ele roubasse, se fosse pego, né, ele teria que restituir em dobro
aquilo que ele roubou. Olha que coisa. Então a legislação era assim direta. Aí alguém vai falar, mas e se o ladrão, né, ele roubou e não conseguir restituir, né? Aqui na nossa sociedade, inclusive aqui no Brasil, a gente vê alguns exemplos tristes, né? Tristes mesmo, de ladrões que roubaram e aí depois eles foram condenados, aí eles tiveram que restituir o dobro, o triplo daquilo que eles roubaram, ou até menos, ou 10% só do que eles roubaram lá. Aí o que eles fizeram? Eles não devolveram, né? Juntou um grupo de pessoas aí e tal, arrumaram um dinheirinho, vamos devolver o dinheiro ali para os ladrões e tal. Claro que você sabe do que eu estou falando. Essas coisas, agora eu vou falar com garantia, com propriedade. Essas coisas só acontecem aqui no Brasil e tal para algumas pessoas. Isso aí é o tal do 2 pesos e 2 medidas, né? Para umas pessoas é conveniente tal coisa, para outras não são convenientes. Eu estou falando daquela história dos mensaleiros, você sabe quem são, não vou ficar citando nome aqui, mas os indivíduos foram condenados e tiveram que pagar um percentual ali do dinheiro, devolver um percentual do dinheiro que foi desviado ali naquele negócio do mensalão. Aí juntou um outro grupo de pessoas e pagaram ali, vão pagar, porque são nossos heróis e tal. Aí teve um outro lá, esse aí eu posso citar o nome, que é chamado o Marcos Valério, né? O Marcos Valério, ninguém pagou para o Marcos Valério e tal, ele está preso e tomou mais cadeia do que todo mundo, os outros já saíram tudo da cadeia, ele não saiu e tal. Então aqui a gente ainda tem o problema, né, do ladrão que roubou e que nem precisou devolver, que umas pessoas se juntaram, devolveram o dinheiro para ele. Aí teve o problema do Marcos Valério, que as mesmas pessoas que devolveram não, o Marcos Valério não, ele que se vire lá a vida dele. Aí vem o outro problema, aqui a lição fala, né, do 2 pesos e 2 medidas. Se a sociedade tem que ser benevolente com umas pessoas, o peso tem que ser o mesmo para outras pessoas. Aí vem que Deus condena essa história de 2 pesos e 2 medidas. Então a lição também está falando sobre isso, dos 2 pesos e 2 medidas. Aí eu estou trazendo para essa situação, porque essa situação que eu falei aqui do mensalão tem o 2 pesos e 2 medidas, tem o roubo também, né? E teve a restituição. É um exemplo de tudo, né? Traz um exemplo de tudo. Teve a restituição do dinheiro e tal, que outras pessoas aí juntaram, não sei de que forma aí, que fizeram e tal, para devolver o dinheiro ali para daqueles ladrões ali que foram condenados e tal, que você conhece a história. Mas, sobre essa história de 2 pesos e 2 medidas, lá, se a gente pegar lá na Bíblia, lá, foi descrito lá. As pessoas não podiam andar na bolsa com 2 pesos, não está falando do comércio mesmo, balança, as pessoas iam pesar, aí para uma situação ela botava um tipo de peso, para outra situação ela botava um outro peso, né? Não era assim? Eu já vi uma situação, às vezes uma pessoa foi fazer uma análise do pó de café que eles compraram, né? Isso aí aconteceu lá no governo, o governo do estado aí comprou um conjunto, fez uma licitação e comprou um volume enorme de pó de café. Aí mandaram o pó de café para fazer uma análise química e descobriram que quase 50% do pó de café era milho, que foi moído junto ali e tal. Então eles botavam só metade era café, outra metade era milho, que estava misturado ali e tal, para as pessoas levarem vantagem. Então nós estamos falando desse tipo de coisa, dos 2 pesos ali, 2 medidas e tal. Isso é roubar, né? E está dentro ali de não furtarás. E isso estava previsto há mais de 3.000 anos atrás, Deus já vinha condenando esse tipo de prática. Tem outras coisas que nós vamos encontrar também na nossa lição, falando daquelas pessoas que roubavam o limite do vizinho. Derrubei um muro aqui, bota um palmo para lá, bota uma parede com um palmo para cá. Ou então nas propriedades, tinha cerca, né? E isso era uma coisa que acontecia lá em Israel, que diz que lá, quando eles estavam separando as propriedades, tinha cerca que eles faziam, a cerca viva, plantava com 2 metros para frente lá, para levar vantagem em cima do seu vizinho, do seu próximo ali. Isso completamente abominável, completamente condenado. Lá fala também do ladrão que se ele roubou um boi tinha que devolver 5, roubou uma ovelha tinha que devolver 4. Aí vem a questão, e se o ladrão não tiver como devolver? E se ele não tiver nem aqueles companheiros ali que
que vão lá, faz uma vaquinha, vai no site, bota um dinheirinho para ajudar, para devolver. Que a maioria das pessoas não vão ter, tá? Isso só aconteceu com algumas pessoas. Isso que eu estou falando aqui, né? Então lá, se ele não tivesse, se ele não tinha, meu amigo, ele era vendido como escravo para ele pagar o preço daquilo que ele fez. Então era taxativa ali a legislação, não era brincadeira, né? Não é assim esse tipo de interpretação. Eu interpreto desse jeito aqui para me favorece, né? Ah, se eu interpretar do outro jeito para não favorecer. Então essas coisas não podiam acontecer. Infelizmente às vezes acontece por falta de temor de Deus, né? Por isso que também, graças a Deus, às vezes acontece na nossa legislação. Quando um juiz, ele julga uma determinada causa por uma interpretação, e aí aquela sentença ali, ela abre um que a gente chama de jurisprudência, ou seja, quando acontecer parecido com aquilo, se for o mesmo teor, já existe uma sentença, foi julgado assim, então vamos manter assim, exatamente para essa sabedoria, para evitar, né? Interpreta de uma forma, interpreta de outra forma. Infelizmente, nem todas as coisas ainda acontecem assim, mas nós esperamos que, e eu tenho certeza que Deus, ele vai continuar tendo misericórdia desse país, desse planeta, né? Mas assim, claro que nós estamos esperando a volta de Cristo, tem coisas que não vai mudar, a palavra de Deus já deu o direcionamento de como que as coisas vão acontecer, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto a igreja de Cristo vai estar nessa terra, as misericórdias de Deus, elas serão sempre a causas para que essa terra ela não seja destruída, ela não seja consumida. E ainda mais, né, a gente pode estar, nós vamos encontrar nessa lição que Jesus ratificou aí essa lei, né? Jesus confirmou essa lei dentro esse 8º mandamento, como todos os outros mandamentos, Jesus ratificou ali, e ele sempre chamando a atenção aí, é isso que nós estamos estudando, e você não pode perder a lição da Escola Bíblica Dominical. E aí, por fim, né, eu falei aqui rapidamente do que nós vamos encontrar nessa lição do 8º mandamento, não furtarás. Além disso, ela vem falando, enaltecendo também sobre o trabalho. Eu gostei muito quando o comentarista ele chama a atenção aqui exatamente sobre o trabalho. Nós falamos dos indivíduos que roubam, mas ele vem enaltecendo aqui o trabalho. Não existe coisa que engrandece mais o homem, que engrandece mais o indivíduo do que o que é o trabalho. E aí ele vem falando, não é pecado a pessoa ter bens, mas quando você ter riqueza, quando você conquista com justiça, quando você conquista com licitude. E ainda fala mais aqui, fala que Jesus ele não teve porque ele quis renunciar a riquezas, a bens e tal, porque trabalhador Jesus Cristo era, fazer o bem, fazer a justiça, e Deus, e ele simplesmente isso, Jesus era Deus, né? O dono de tudo, da prata, do ouro, de tudo e tal. Mas Jesus, ele renunciou, né, pela sua vida, pelo evangelho que ele pregava e por tudo que ele era aqui na terra, mas ele não condenou quem fazia isso com justiça, quem fazia isso com tranquilidade, que amava o seu próximo, e isso nós vamos encontrar na lição, ok?